As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Bateu a porta com estrondo e saiu das listas de deputados às eleições legislativas antecipadas. Sérgio Sousa Pinto, o enfant terrible do PS, abandona assim o Parlamento ao fim de 16 anos ininterruptos. O país político acordava esta quinta-feira com a novidade, sem ouvir da boca de Sérgio Sousa Pinto. As informações disponíveis dizem que recusou ser o quarto da lista de deputados a Lisboa, não queria ter à sua frente Mariana Vieira da Silva, Miguel Cabrita e Edith Estrela e que não se revê nessa equipa. Voz incómoda, livre e polémica, Sérgio Sousa Pinto é com todo o mérito a figura da semana. Tem presença assídua nas televisões e é comentador residente na CNN Portugal, onde quase todas as semanas é polémico e muitas vezes desalinhado do próprio partido. Em relação a sobre quem pagou o botão da casa de Luís Montenegro, Sérgio Sousa Pinto resumia assim a questão. Com toda a franqueza, sobre este botão estou aqui... partilho do mesmo estado de espírito da Helena. Ainda por cima a casa de Luís Montenegro, certamente que não é 100% de botão, também deve ter outros elementos, ainda faltar a saber quem é que pagou os outros elementos. É tudo uma novela que, a partir de certa altura, já não acrescenta nada à convicção que as pessoas em casa formaram sobre as fragilidades de caráter ou não do nosso Primeiro-Ministro, e vão ser chamadas a tomar uma posição política. E vão ter que pesar isso e vão ter que pesar outros fatores, vão ter que pesar tudo. A polémica do momento em torno da empresa Spinum Viva e agora de novo sobre a moradia em Espinho. Sérgio Sousa Pinto interpretava os possíveis resultados eleitorais para sublinhar que uma eleição não ilibe Montenegro. Os resultados eleitorais até podem devolver ao trono o Dr. Montenegro entre ossanas, cânticos e flores. Mas o que eles não vão fazer é absolver ninguém. Os resultados eleitorais não absolvem. Sérgio Sousa Pinto tem estado na primeira linha do comentário, mas quando faz também não poupa o PS. Em outubro de 2015 demitiu-se da direção do partido em ruptura com a solução da geringonça. 2 anos depois, em 2017, numa entrevista aqui no Observador, admitia que o modelo, afinal, tinha funcionado. Bem, não há dúvida que ela funciona. A prova disso é que, ao fim de já quase 2 anos, o país está sob uma solução governativa que é sustentada pelo PS, pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda e, portanto, não há dúvida de que a geringonça funciona. Isso é uma evidência. Isso aí tira-lhe a razão? Não, de maneira nenhuma. Agora, o que eu não vou é dedicar a minha intervenção na vida pública a um assunto que está esgotado. O problema da solução política geringonça não existe. Nova ruptura com o PS, agora com o projeto de Pedro Nuno Santos. Há quem tenha aventado que Sérgio Sousa Pinto possa estar a pensar em voos mais altos. O podcast Despolariza respondeu assim à pergunta. Quando é que te candidatas à liderança do PS? Não vejo isso, não está nos meus horizontes. Mas não rejeitarias? Bom, quer dizer, eu não rejeito isso, não rejeito nada, não vejo nenhum motivo para acho que ainda é cedo para me aposentar da vida pública, mas até hoje isso nunca foi uma prioridade da minha vida. Sou uma pessoa muito privada, gosto muito de certas compensações que a vida privada nos dá e não está nos meus horizontes e muito menos agora, porque acho que o PS está bem entregue e tenho esperança de que as coisas corram bem. Eu geralmente faço o que posso para escapar com uma certa elegância a esse tipo de perguntas.
É impossível falar no percurso de Sérgio Sousa Pinto sem referir Mário Soares. Encontraram-se no Parlamento Europeu, onde ambos foram eurodeputados, e apesar dos 50 anos de diferença entre os dois, a proximidade vivida em Bruxelas mudou a vida de Sérgio Sousa Pinto. É o próprio que admite que foi o histórico socialista que o reconciliou com a política, com quem acabou por escrever o livro Diálogo de Gerações. Em entrevista ao Observador, contou um episódio das muitas conversas que tiveram. No meio de uma grande discussão, em que ele já devia estar a dormir, ou já devia ter adormecido várias vezes, com as minhas exposições económicas ou coisa que o valha, vira-se para mim e diz assim: pronto, está bem, já vi que sabe imenso disto tudo. Agora diga uma coisa, já leu Guerra e Paz? E eu não tinha lido. Lá fui eu ler o Guerra e Paz. Sérgio Sousa Pinto foi precoce na política e no conhecimento, o que atraiu Mário Soares, que queria tentar perceber o que era um socialista nos dias que correm. Depois de regressar à política nacional, foi eleito deputado à Assembleia da República pelo Círculo de Lisboa e presidiu a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas desde 2014. E agora vamos dar uma volta pelo passado de Sérgio Sousa Pinto. Nascido em Lisboa, num dia quente de julho de 1972, a primeira escola onde andou tinha um método de ensino fora da norma, a Pestalozzi, cofundada pelo filósofo Agostinho da Silva na década de 50. Uma escola que valorizava a discussão, a criatividade e o espírito crítico. Diz que foi isso que o levou a continuar o ensino com um aparelho crítico de hábitos para desenvolver a opinião e respeitar a opinião. Mais tarde andou no Liceu Gil Vicente e cedo quis aderir à política. Aos 12 anos disse aos pais que queria ingressar na Juventude Comunista. Os pais não se opuseram, mas disseram para esperar mais uns anos e que depois decidisse. Sousa Pinto esperou 2 anos e aderiu à Juventude Socialista. Na altura, já era presidente da Associação de Estudantes do Liceu. Chegou a líder da JS em 1994, depois de António José Seguro, quando estava a terminar o curso de Direito da Universidade de Lisboa. E desses tempos em que era secretário-geral da JS, António Guterres chamou a Sérgio Sousa Pinto extremista. Hoje, muitos classificam Sérgio Sousa Pinto como da ala mais conservadora dentro do espectro socialista. Em 1995 foi eleito deputado pelo Círculo do Porto e entre 99 e 2009 esteve no Parlamento Europeu, onde se destacou como presidente da delegação para as relações com o Mercosul. Em Bruxelas, estudou na École Nationale Supérieure des Arts Visuels, o que nos leva a uma das grandes paixões, o desenho. Desenha particularmente bem. Para um jurista ou político, diz que tem prazer em desenhar, que desenhar é gozo puro. Gosta do bem-estar, que é a concentração que o desenho obriga, e diz que essa concentração leva a desligar a parte do cérebro onde está alojado o mundo da racionalidade, onde estão as angústias e as ansiedades. E claro, é um escape, admitia ao Observador numa entrevista de vida. E até que pensa muitas vezes como teria sido se tivesse seguido as artes em vez do direito. E desta vez a Raquel Abcacis não teve muita dificuldade para encontrar o amigo da figura da semana. Há um amigo próximo de Sérgio Sousa Pinto, Sebastião Bugalho, que tem muitas histórias para contar. Olá, Sebastião, sei que és amigo há muitos anos de Sérgio Sousa Pinto. Pedia-te que nos contasses um episódio que acho que seja definidor da sua personalidade. Olá Raquel, olá aos ouvintes do Observador. A primeira história de que me recordo quando penso na relação do meu amigo Sérgio Sousa Pinto com a liberdade, nem sequer me envolve, eu assisti, não participei ativamente, foi num programa que tivemos ainda na TV 24, moderado pelo Filipe Santos Costa, em que recebemos o Francisco Assis, na altura era presidente do Conselho Económico e Social. O Francisco Assis é provavelmente um dos melhores amigos na política, ou mesmo o melhor amigo na política do Sérgio Sousa Pinto, são camaradas do Partido Socialista, estiveram juntos no Parlamento Europeu, na oposição à geringonça, portanto são muito próximos, e tinham opiniões radicalmente diferentes sobre uma série de políticas que tinham que ver com o género, e um estudo que tinha sido feito no SES, portanto no Conselho Económico e Social. E o programa foi muito duro, foi uma discussão muito acesa, muito com argumentos
sofisticados e informados de parte a parte, mas muito vivos. Uma das coisas que eu não me esqueço é que no final do programa, ainda em direto, o Sérgio faz uma pausa, não é? Um ponto de ordem, por assim dizer, e diz, bem, nós não concordamos em nada sobre isto, mas eu quero aqui dizer que tenho um profundo respeito pelo Francisco Assis e uma grande amizade por ele. E eu estava lá sentado e vi aquilo e pensei, pronto, é uma pena isto ser tão excepcional, que as pessoas ainda terem a capacidade de discordar de forma tão veemente e no fim do dia, ou no fim da discussão, estenderem a mão uma à outra e lembrarem que aquilo que importa é que têm estima uma pela outra e, sobretudo, que se respeitam o suficiente para permitirem discordar uma da outra daquela maneira. A voz de Sebastião Bugalho, a quem pediste também para olhar para o futuro. E o que é que achas que vai ser o futuro de Sérgio Sousa Pinto? Eu acho que o Sérgio servirá sempre à República, estará sempre no espaço público, defenderá sempre o espaço da social-democracia europeia e da decência na democracia. Isso parece-me que é muito claro e parece-me que a única certeza que temos sobre o futuro dele é que ele continuará um homem livre. Mas não era tão bom que pudéssemos dizer isso sobre mais pessoas. Sai do Parlamento, mas o país vai continuar a ouvir falar dele. Certezas de Sebastião Bugalho, que da bancada do PSD em Bruxelas vê com pena a saída de Sérgio Sousa Pinto da bancada socialista. Depois de deixar a Assembleia da República, Sérgio Sousa Pinto pode escolher outro rumo, por exemplo, praticar advocacia, dar aulas ou até dedicar-se ao desenho. É o seu projeto de proteção das árvores na cidade de Lisboa. Também pode apenas estar a passar por um interregno na política, depende quanto tempo durar esta próxima legislatura, e Pedro Nuno Santos à frente do PS. E será que esta saída do Parlamento virá a par com uma oposição mais assumida a Pedro Nuno Santos? Ficam estas perguntas na figura da semana, escolhida pelo painel da tarde política. Daqui a 8 dias, mais um protagonista, mais uma semana, mais um episódio da figura da semana que fica sempre disponível em podcast.